a pregação. Vamos! Então hoje, diferentemente, geralmente eu tenho um iPad comigo. Tá? Hoje eu voltei para a época das cavernas, usava os papéis. O problema disso é que, se você não conhece, sabe que a minha letra não é a letra mais bonita do mundo. Então o que acontece é que pode acontecer que eu mesmo não entenda a minha própria letra. Mas amém. Mas eu quero contar para vocês alguns fatos interessantes. Então, meu tio-avô é o Paulo Rui de Oliveira. Agora, você pode estar se perguntando, quem que é Paulo Rui de Oliveira? Paulo Rui de Oliveira foi o primeiro presidente negro da Câmara Municipal de Vereadores da cidade de São Paulo. Então ele era meu tio-avô, e eu falei, nossa, que incrível, Paulo Rui de Oliveira, primeiro presidente negro da Câmara de Vereadores, mano. Caramba, que maneiro, é meu avô. Minha família também, ela está muito envolvida com política em si, que eles ajudam e sempre tentam ajudar os outros vereadores com a parte do grupo religioso, tentar ganhar os votos deles. Eles deram suporte para essa pastora a Sandra Alves, lá de São Paulo, e ela ganhou realmente. Então, é bem interessante, sempre fiquei pensando, cara, minha família sempre foi muito envolvida com política no Brasil. Mas eu mesmo nunca, nossa, muito cruzado, toda hora eu fui perguntando para ele sobre política, eu não entendo nada, então eu tenho que tentar aprender. Mesmo que eles estavam sempre envolvidos com essas coisas. Vamos, Yuri. E não é diferente. Agora está mesmo aqui, hoje mesmo foi dia de votação aqui no país. Certo? Sem ficar nos perguntando, nossa, quem você vai votar? Não pode votar nesse, não pode votar naquele. Não, mas mesmo se a gente votar, não vai mudar nada do resultado, porque eles vão mudar os resultados. E eu fiquei pensando, nossa, todo país é assim. No Brasil está tão bagunçado que um dos candidatos agora, que teve uma votação nesse domingo, deu uma cadeirada no outro. Literalmente, durante uma live, foi lá, pegou a cadeira e falou que deu uma cadeirada no outro candidato, então tá realmente uma bagunça. E todos os países são realmente assim, você vê o que acontece com os líderes que deveriam levar a nação para frente. Esses são os nossos líderes. Então o nosso futuro, o futuro dos seus filhos e filhas, e a geração por vir estaria na mão dessas pessoas. E sabe, eu queria animar vocês, vamos lá abrir a Bíblia em Mateus capítulo 22. O título da pregação de hoje é Em Quem Jesus Votaria? Em quem Jesus votaria? Deve ser interessante pensar, não? Vamos pensar, caramba, se Jesus fosse votar em alguém hoje, em quem ele votaria? Será que ele votaria no partido que eu votei hoje? Será que ele votaria na Free Libre de novo? Não, eu não sei, vamos ver isso na Bíblia, vamos tentar entender. Em quem Jesus votaria? Amém, vamos lá, Yuri, pega. Vamos lá, Mateus capítulo 22. Vamos. A gente vai dar uma olhada aqui e tentar entender como política funcionava naquela época. Mateus capítulo 22, a gente vai dar o versículo 15. Foi 15 ao 18. Olha o que a Bíblia fala. Então os fariseus saíram e começaram a planejar no meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhes disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade. Tu não te deixes influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Versículo 17, do capítulo 15, do capítulo 22. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar impostos a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhe perguntou: de quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados, e deixando, retiraram-se. Uau! Então olha isso, o que está acontecendo aqui, na verdade, é um debate político. Então a gente vê vários grupos diferentes da sociedade. Naquela época, ainda mais no primeiro século, o que acontecia muito é que o grupo religioso mais forte é ditar a política da cidade em si. Então, se eu tenho, esse é o meu grupo religioso, é o que vai mudar opiniões e também até mesmo a sensação e a noção de moral daquela sociedade, certo? Então, se o meu grupo religioso é o maior, então o grupo político desse meu grupo religioso vai ganhar. Então, eles estavam tentando disputar isso. E a gente vê aqui alguns grupos de políticos que tinham naquela época, se fossem falar os partidos políticos do primeiro século. Então, a gente tinha, claro, obviamente, Jesus e seus discípulos com ele. E aí a gente vê alguns grupos que são levados à frente. Então a gente tem os fariseus. Então os fariseus, basicamente, eles eram um dos maiores grupos. Eles acreditavam que você deve seguir plenamente a lei de Moisés para assim poder ter um relacionamento com Deus.
Eles eram extremamente contra a liderança do Império Romano em si, e até mesmo o Império Romano sobre os judeus. Então eles eram totalmente contra César, contra tudo que estava acontecendo naquela época, contra o povo de Israel ter que ficar sobre o jugo do Império Romano, muito obrigado. Então esse era o grupo dos fariseus. E aí existiam os herodianos. Agora, os herodianos eram um grupo muito interessante, porque basicamente era um grupo liderado por Herodes. Então, Herodes era basicamente um título dado a uma pessoa, não necessariamente o nome, mas seria o título do líder. Então, ele era liderado por esse Herodes e ele seguiu essa vontade dele. E o que acontecia? Eles tinham uma visão diferente dos fariseus sobre a política em si e a liderança de Roma. Então, o que eles pensavam? Eles olhavam para Roma e pensavam: olha, se a gente não pode ir contra eles, a gente vai se juntar a eles. Então, esses eram os herodianos. Então, totalmente contra os fariseus. E aí também nós temos os zelotes, que é bem interessante. Então, eles são um grupo de pessoas extremamente radicais. Então, são pessoas que estavam dispostas a matar pela causa deles. Então, eles fariam o que fosse necessário. Fariam ataques ou qualquer tipo de coisa para tentar tomar o poder de alguma forma. E, basicamente, eles estavam dispostos a entrar em conflito armados até mesmo contra o povo, contra os romanos. Então, também nós temos um grupo bem interessante, que é o grupo dos saduceus. Agora, o grupo dos saduceus era um grupo totalmente diferente de todos, porque era uma nata exclusiva da sociedade. Então, era o pessoal mais rico, com mais dinheiro, né? Então, eles eram totalmente, eles tinham muito dinheiro, mas eram contra alguma das crenças que Jesus Cristo mesmo pregava, sobre a ressurreição dos mortos, sobre todas essas coisas. Então, eles não acreditavam nisso, acreditavam na lei, mas não acreditavam no poder em si de Deus, que poderia fazer qualquer coisa. Então, vamos tentar entender qual que era a perspectiva de Jesus. Mesmo eu acredito, se você fosse pensar em Jesus, em todos esses partidos políticos que existiam naquela época, em quem ele votaria? Eu acredito que ele votaria nele mesmo. Eu não acredito que ele votaria na Frelimo, não acredito que ele votaria em nenhum tipo de partido que tem hoje. Eu acredito que ele votaria nele mesmo. Se você olhar até mesmo os presidentes, ou vereadores, ou deputados, eles votam nele mesmo. Eles não vão entrar lá e votar no inimigo dele para quem vai ser. Não, ele entra e vota nele mesmo porque ele acredita na causa que ele tem lutado. Então eu acredito que Jesus Cristo, se ele não votasse nele mesmo, votaria em alguém que tivesse os mesmos princípios que ele. No versículo 18, a gente vê que a Bíblia fala que, ao ouvirem a resposta de Jesus, no versículo 22, eles ficaram admirados com tudo isso. Vamos lá, Yuri. Então, eles queriam saber a posição política de Jesus, fazendo a pergunta para ele. Porque quando eles chegam para Jesus, vão lá e dão uma moeda e perguntam para Jesus: é certo dar imposto a César? Porque o que significa? Se você quer dizer que é certo dar imposto a César, quer dizer que você é a favor do Império Romano que está sobre nós. Se você não dá, quer dizer que você é contra esse povo aqui, esses partidos, então você está com a gente. Então, qual que é essa posição política de Jesus? Tentaram colocar Jesus no canto. No Brasil, a gente usa a expressão a saia justa. Tentaram colocar ele em uma situação desconfortável. E aí ele vai lá e dá uma resposta muito interessante para eles. Então, o primeiro e único ponto aqui, para a gente da pregação, uma pregação mais curta, Vamos lá, Yuri. que é lidere as suas próprias opiniões. Lidere as suas próprias opiniões. Por quê? Olha isso, no versículo 22, a gente entende que não é errado ter uma opinião política. Não é pecado eu gostar de um partido político específico, ou seja lá o que for. Mas muitas vezes a minha opinião política pode afastar as pessoas de mim mesmo. E se eu falar eu gosto do Frelimo e o Frelimo é a melhor coisa do mundo, muitas pessoas que são contra o Frelimo, o que elas vão fazer comigo? Vão se afastar. Agora, se ela está se afastando de mim, como que eu posso pregar a palavra para essa pessoa? Como que eu posso ajudar essa pessoa? A gente vê muitas pessoas nessa época agora postando muitas coisas no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, postando sobre a opinião política delas, sobre não, apoia essa pessoa, apoia esse partido, faz isso, eu acredito nesses ideais, nessa política, nesse presidente, nesse deputado, nesse vereador, mas ok, legal, você acredita nisso, mas o que isso vai realmente mudar a vida de alguém? Como isso poderia salvar a vida de alguém? O partido político que lidera o país. Vamos lá, Yuri. Vamos para Romanos capítulo 13. Vamos. Porque a realidade é que, não importa quanto você queira ou goste de um partido político, as suas emoções ou o que você quer não necessariamente ditam o resultado. Certo? Por mais que eu fale, nossa, eu gosto tanto desse partido político, isso não vai mudar muita coisa. Mas olha isso, vamos lá em Romanos 13, vamos tentar entender algo interessante que a Bíblia nos ensina.
Talvez hoje pode ser eleito, não sei como, parece que demora 3 dias para ser o resultado, não? 45. Dias? Yes. Bastante papel para contar. Então, demora 45 dias para sair o resultado da votação. Então, talvez quando sai o resultado, não é a pessoa que você gosta. Talvez seja alguém que você está totalmente contra. Mas vamos ler a escritura, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Olha o versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1 fala assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Uau. Agora, isso é interessante, porque ele está falando aqui que as autoridades no nosso mundo, governamentais, fala que quem estabeleceu elas? Fui eu, o Yuri votando no meu partido político, foi o que eu gostava, porque eu postei no Instagram e várias pessoas viram o meu post. Fala que Deus estabeleceu elas. Agora, por que isso é importante entender? Porque se você olhar para o que estava acontecendo, nessa época qual ele está escrevendo essa carta, em Roma, eles estavam sob o Império Romano, eles estavam recebendo ordens para eles. Então não era algo muito legal. Muitos judeus foram feitos escravos. Então eu imagino que Paulo não estava fazendo isso, tipo, nossa, que incrível, eu amo Roma. Eu duvido muito disso, acho que Paulo tinha sua própria opinião política. Mas ainda assim ele entendia que quem decidiu quem seria lá foi Deus. E é interessante porque depois, em Romanos 8, você lê um pouco mais abaixo, no versículo 20 e alguma coisa, 26, 28 na verdade, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, o que significa todas as coisas? Todas. Então não são algumas, não são só as que me agradam, mas todas as coisas, até mesmo as que não me agradam. Então no final, o que me ajuda a entender é que até mesmo o resultado de agora que vai dar, na verdade foi a escolha de Deus. Exatamente o que a gente precisa para estar mais próximo dele. Agora, é muito fácil que as nossas opiniões façam que um grupo inteiro de pessoas se afastem de nós. Mas se a gente olhar para Jesus, as pessoas amavam a ele, odiavam a ele por conta da mensagem que ele pregava, mas não por conta da opinião dele. Quando ele deu a opinião dele sobre a taxa que ele ia pagar a César, falou que todos ficaram admirados com ele. Mas depois, em Atos, quando fala sobre os discípulos pregando a palavra de Deus, pregando a mensagem, fala que o grupo foi dividido. Então as pessoas não odiavam Jesus por conta da opinião política dele, a opinião que ele tinha sobre as coisas. Sobre gostar de bolo de laranja, que o Vitor está fazendo, que tira eu falei para ele que esse cheiro vai tirar minha concentração, porque ele está um cheiro muito bom. Ou se ele gosta de algum tipo, não foi isso a opinião que dividiu o povo. Foi a mensagem que ele pregava. Vamos para 1 Coríntios capítulo 9. Vamos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Vamos lá, Yuri. Olha a importância disso. Porque, claro, obviamente, como eu falei, eu não tenho uma opinião realmente política formada. Acho que não sou muito ligado nessas coisas. E acredito que eu nem você, para ser bem sincero. Eu leio bastante jornal, vejo bastante notícias, mas... E acho que eu não estou disposto a gastar meu tempo com essas coisas. Olha isso, 1 Coríntios capítulo 9, a gente vai ler no versículo 19 ao 23. Olha o que a Bíblia fala. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Então o que está acontecendo? Paulo está escrevendo isso aqui. Então ele fala, eu sou livre, eu não sou escravo de ninguém. Mas ainda assim eu faço-me escravo das pessoas para poder ganhar todos. Mesmo que não seja errado ou um pecado você compartilhar sua opinião política, ou então falar de assuntos que podem dividir muitas pessoas, ainda assim, para ganhar o maior número de pessoas possíveis, qual que deveria ser a minha ação? Vamos continuar lendo aqui no versículo 20. Fala, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo seja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não estava livre da lei de Deus. Assim, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar o que não tem lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser comparticipante dele. Agora, isso é interessante, porque aqui Paulo está falando sobre a vida dele, como ele vivia. E aí ele fala que eu me tornei fraco para com os fracos, tornei como aquele debaixo da lei, para aquele que está debaixo da lei. Ele fala tudo isso, certo? Mas tem algo em específico que me chama muita atenção.
Ele fala, tornei-me judeu para ganhar os judeus. Cara, Paulo não era judeu. Por que ele fala tornei-me judeu? É como se o Vitor olhasse para mim e falasse, vou me tornar moçambicano. Mas ele já é moçambicano. Sabe o que me ajuda muito a entender essa escritura? É que apesar dele apenas já ser judeu, no momento que ele se tornou um cristão, ele perdeu a sua nacionalidade. Eu não me identifico mais como brasileiro ou como moçambicano. Isso não é mais o que eu levo nas minhas costas. Mas agora eu sou parte e membro do corpo de Cristo. Minha nacionalidade, minha bandeira é Cristo, é a cruz dele. Então ele fala, vou me tornar judeu, vou me tornar brasileiro para ganhar os brasileiros. Moçambicano para ganhar os moçambicanos. Seja lá o que for, qual seja a cultura, eu vou me introduzir nessa cultura para poder ganhar essas pessoas. Agora eu mesmo, não vou ter uma opinião minha formada. Minha opinião é a mesma de Cristo. E o ponto que eles vão entender é que a grande diferença entre política e cristianismo, tem uma grande diferença entre essas duas coisas, entre direita, esquerda e cristianismo. Se a gente fosse ter um partido político chamado Partido Político Cristão, qual que é a grande diferença disso? É que os partidos políticos de hoje, eles podem mudar muitas coisas na sociedade, mudar muitas vidas, mas não pode salvar ninguém. Enquanto o cristianismo salva vidas. Vamos lá, Yuri. Essa é a grande diferença. Esse é o grande porquê que a gente tem isso. Vamos lá, Yuri. Porque a gente quer salvar almas muito mais do que mudar a vida de alguém, a circunstância da vida dessa pessoa. Vamos lá, Yuri. A gente pode mudar muitas coisas que acontecem na vida dela, mas do que adianta? Mudei, agora ela tem lá educação, tem comida, tem tudo isso, mas ainda assim ela não serve a Deus e morre, vai para o inferno e passa a eternidade lá nas chamas. Será que realmente vale a pena os 80 anos na Terra? Ou será que valeria mais a pena passar 80 anos pregando a palavra de Deus? Para que alguns, como ele fala, possam herdar a vida eterna. Prego, Yuri. Vamos lá, Yuri. Sabe, nós não estamos trazendo votos para nenhum tipo de partido político hoje. Diferente de muitas igrejas. A maior parte das igrejas que eu fiz parte no Brasil, a gente sempre apoiou, minha família sempre apoiou um partido político em específico. Ou um vereador, um deputado, seja lá o que for. Eu acredito que essa não é algo que a gente está tentando fazer hoje. Mas hoje a gente quer realmente, nós queremos trazer votos para Jesus Cristo. Para pessoas que vão dar suporte à mesma causa que Jesus dava. Pela mesma causa pela qual ele morreu. Pela qual ele sacrificou a própria vida dele. E esse é o nosso objetivo. Não é para angariar votos para algum partido que está passando hoje, mas somente para Jesus. Então a pergunta que tem que fazer hoje é, durante essa semana, que muito foi falado de política, será que você falou o mesmo tanto de política quando você falou de Jesus Cristo? Ou será que seu assunto principal era a política? A Frelimo? Ou o Chapo? Ou então um show que ele fez com músicas, né, na praia, para as pessoas verem. Nossa, que incrível. Ou será que você falou mais sobre o Evangelho? Vamos lá, Yuri. Traga, irmão. No final, algo que eu sempre entendi, que meus pais sempre me ajudaram a entender, é que para votar em alguém, eu preciso conhecer essa pessoa. Talvez não necessariamente andar, mas estudar mais sobre ela. Olha isso, vamos lá para Oséias capítulo 6, capítulo 4. Vamos lá, irmão. Vamos tentar entender esse conceito. Vamos para Oséias capítulo 4. Porque no final, a ideia do voto é, a ideia é que eu estou dando suporte a essa pessoa, eu acredito que essa pessoa pode realmente mudar o estado desse país. Certo? Pode mudar o estado da minha vida, da vida dos meus filhos, amigos, irmãos, irmãs, mães, pais. Eu quero realmente com que essa pessoa acredite na visão dessa pessoa para o meu país. Então vamos dar uma olhada nisso. Vamos para Oséias capítulo 4, a gente vai ler o versículo 6. A Bíblia fala assim, no versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também os rejeito. Como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Uau. Olha isso. Ele fala que o povo de Deus foi destruído por quê? Por falta de conhecimento. Talvez a razão pela qual a gente não escolheu Jesus muitas vezes, através dessa semana, não deu o nosso voto, foi por falta do conhecimento de quem é. Vamos lá, Yuri. Talvez não doou o tempo suficiente durante o seu dia a dia para realmente tentar conhecer mais aí. Mas já que a gente passa mais tempo vendo tantas notícias sobre partidos políticos e o que tem acontecido na política, talvez a gente conheça tanto que a gente tem que dar nossos votos para essas coisas, muito mais do que a Jesus. E ele ainda fala, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. O que quer dizer? Se você rejeitar algo, você pode rejeitar algo que não foi te oferecido? Não.
Será que eu posso ajeitar algo que nunca me foi oferecido? Talvez o Victor não me dá o bolo de laranja, que eu espero que ele dê. Eu posso ajeitar isso? Agora ele fala que o conhecimento da verdade te foi oferecido. Mas ainda assim você escolhe rejeitá-lo. Ele fala que ele te rejeita. Então quer dizer que muitas vezes durante o dia, certo? No nosso dia a dia, a gente tem o conhecimento necessário para tomar uma decisão. Mas ainda assim a gente vai contra essa decisão. A gente conhece muito bem as escrituras. Conhece, por exemplo, que fala alegre-se sempre no Senhor. A gente tem esse conhecimento. Mas ainda assim, através de algo acontece, eu fico lá triste, desanimado, fico para baixo. O que isso significa? Que eu rejeitei o conhecimento. O conhecimento foi me dado através das escrituras. O que acontece? Eu também posso rejeitar. Porque é verdade que a nossa alegria, a nossa felicidade vem de quem? Vem de Deus. Então, se eu rejeito uma decisão baseada no conhecimento que Ele me deu já, Ele não vai querer me dar essa alegria assim, e essa felicidade de mão beijada, porque eu já rejeitei Ele. Então, você continua lendo, Ele fala: como meus sacerdotes, uma vez vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Ele fala que quem chegou ao ponto de ignorar a lei de Deus. Agora, o que é a lei de Deus? A palavra dele. Então pense no seu dia a dia, quanto que a palavra de Deus está presente? E se pergunte, se fosse fazer uma eleição hoje, no seu coração, quem ganharia essa eleição? O seu trabalho ganharia a eleição? Ou fez uma campanha política tão boa no seu trabalho, falou sobre promoções, mais dinheiro, felicidades, então ele ganhou as eleições do seu coração. Talvez relacionamentos. Prometeu que você não se sentiria mais sozinho, se sentiria amado, se sentiria cuidado, então ganhou a eleição do seu coração nessa semana. Ou será que foi realmente Deus, porque te prometeu a vida eterna e pôde ganhar as eleições da semana no seu coração? Vamos lá, Yuri. Sabe, saber de Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. Para conhecer Deus é apenas através da palavra dele. Eu acredito que muitos livros podem mudar uma pessoa, mas apenas a palavra de Deus pode salvar essa pessoa. E é incrível, porque se você olhar, isso foi muito incrível poder ver. Porque se você olha aquela escritura em Mateus 22 que a gente acabou de ler, quando eles perguntam para Jesus Cristo e falam: olha Jesus, você acha que é certo dar essa taxa para César, pagar imposto a César? E o que Jesus faz? Ele fala que ele pede um denário, ele dá na mão dele e ele pergunta de quem está a aparência aqui. Qual que é a aparência que está nessa moeda? Aí eles falam de César. Então ele fala: ok, se ia estar a face dele aqui, então dê a César o que é de César, porque pertence a ele. Agora, olhando para nós mesmos, a Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de quem? De Deus. Então quando Ele pega nossas vidas, nosso coração, e Ele pergunta pra gente: ok, de quem pertence a isso? Qual que é a semelhança que está aparecendo naquele coração? Se aparecer realmente a imagem e semelhança de Deus, Ele pode olhar e falar: dê a Deus o que é de Deus. Agora, se Ele olha para o meu coração e meu coração está lá preocupado com o meu trabalho, minhas amizades, faculdade, amigos, família, dinheiro, o que Ele vai falar? Dê a César o que é de César. Você já se doou, você já pertence a mim, então continue lá. Agora, se eu quero mudar o meu coração e realmente viver com a aparência de Cristo, então eu vou poder falar: dê a Deus o que é de Deus. Vamos lá, Yuri. Sabe, o desafio de hoje é bem simples: dê a Deus o que é de Deus. Tenta olhar no seu coração hoje e se pergunte: se tivesse uma eleição sendo feita no meu coração hoje, quem ganharia essa eleição? Para quem iria meu voto? Se eu fosse escolher quem iria liderar meu coração hoje, agora, será que seria o meu trabalho? Será que seria amizades? Seria minhas emoções? Seria a faculdade? Seria minha família? Ou seria Deus? A Bíblia deixa bem claro em Lucas capítulo 14, aquele que não ama mais a mim, mais do que seu pai, mãe, filhos, filhas, mulher, homem, até a si mesmo, não pode ser mais assim. Então, se tem algum partido político no seu coração que tem ganhado um lugar onde Jesus e apenas Jesus deveria estar, meu desafio é que você faça um impeachment e tire ele do poder, para que Jesus possa voltar a estar no poder. E para Deus será dado glória. Amém. Amém.